Olá, crianças! Vamos conhecer mais uma aventura da história do nosso país. Vamos conhecer aonde está o ouro do Brasil colonial. Como ele surgiu, onde ele está? Vamos descobrir lá na página 111. Vamos lá. O ouro no Brasil colonial. Encontrar metais e pedras preciosas era parte dos objetivos das bandeiras. E você sabe que, em função disso, os bandeirantes organizaram diversas viagens pelas terras que pertenciam ao território sob domínio português e outras tantas que iam além. Os bandeirantes alcançaram seus objetivos, encontrando os metais e pedras preciosas que procuravam. Em que lugar da colônia? Tornaram-se homens ricos? O que mudou no Brasil depois disso? Essas são algumas das perguntas que você conseguirá responder neste módulo. Temos aí uma foto da mineração, obra de João Moritis, Rugendas, produzida por volta de 1835. Trata-se de uma representação do autor sobre a atividade mineradora em Minas Gerais. Então, aqui nós já vemos que tem a ver com o estado de Minas Gerais, olha só. O que você imagina que aconteceu com os bandeirantes depois da descoberta do ouro? O que vocês acham, crianças? O que vocês acham que eles fizeram? Pensem aí na resposta. Quem de fato iria trabalhar nas minas de ouro que foram descobertas? Será que eram os índios? Será que eram os africanos? Quem será? Será que eram os bandeirantes? Quem foi trabalhar nessas minerações? Vamos descobrir. A febre do ouro. Em 1598 e 1726, os bandeirantes paulistas encontraram ouro e pedras preciosas em diversas regiões do Brasil. As descobertas mais importantes ocorreram no século XVIII, na região do atual estado de Minas Gerais, na época um lugar praticamente desconhecido pelos europeus, onde hoje se localizam as cidades históricas mineiras. Crianças, grifem todos esses parágrafos, os 3 parágrafos, os 2 parágrafos do texto e o quadro amarelo, aonde está especificando as cidades que aconteceu mineração. Sabará, Caeté, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São José del Rei. São algumas das cidades históricas do estado de Minas Gerais. Nelas estão preservados desde o período da mineração. Residências, prédios de comércio, prédios públicos, chafarizes e inúmeras igrejas ricamente ornamentadas com ouro ali encontrado em abundância. Então, o que é abundância? Em muita quantidade. Então, nessas cidades existem prédios históricos desde a época que foram encontrados os ouros, as minerações. Olha só que interessante, né, crianças? Aqui nós temos uma figura que retrata toda essa região. Olhem só, né? Olha os nomes: Núcleo do Povoamento de Minas Gerais, Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira, Rio Paraíba, Serra do Mar, Rio Paraíba do Sul. Então, olha só que interessante, né? Núcleo de Povoamento, Capitania de São Vicente. Aqui nós conseguimos ver como era, conseguimos ter uma ideia de como era naquela época. Os bandeirantes atravessaram a Serra da Mantiqueira, devastaram matas e lutaram contra os indígenas das regiões que invadiam em busca de ouro. Então, olha só, né? Nós temos aí a figura para poder ilustrar a nossa aula. A notícia da existência de ouro naquela região se espalhou rapidamente, embora o caminho até as minas fosse difícil. Pessoas vindas de muitos lugares, tanto de Portugal como de outras regiões da colônia, dirigiam-se para lá, em busca de fortuna. Em Portugal, foram tantos a sair do país que o rei precisou criar uma lei impedindo que mais pessoas se mudassem para o Brasil. Contudo, os
Nos primeiros anos de exploração do ouro, muitos dos que chegavam à área de mineração não encontravam lugar para morar, adquirir alimentos ou vestimentas. Também não haviam médicos. A cidade mais próxima era o Rio de Janeiro, mas a viagem para lá chegava a demorar mais de 3 meses, pois o caminho era precário e o transporte feito com lombos de burros. Nas Minas vigorava a lei do mais forte, pois não havia ali representantes da coroa portuguesa, nem qualquer outro governante. Os mais ricos e poderosos contratavam capangas, que não hesitavam em usar a violência para defender os interesses de seus patrões. Capangas são homens de confiança contratados para prestar serviços como guarda-costas. Olha só, que interessante, né, crianças? Podem grifar todo esse texto, tá bem? Tá bem? São informações importantes que vocês precisarão para a prova. Temos aí um outro trechinho. Em 1953, Cecília Meirelles, uma poetisa brasileira, escreveu um longo poema sobre a exploração das minas no período colonial. Leia abaixo um trecho do poema Ouro Incansável. Em seguida, responda as questões. Vamos lá. 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros. A terra vai sendo aberta, com intermináveis sulcos, infinitas galerias. Penetram morros profundos. Pelos córregos, definham negros a rodar bateias. Morre-se de febre e de fome. Sobre a riqueza da terra, uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Bateia é uma espécie de bacia redonda de madeira utilizada para lavar o ouro. Sulcos, valetas. Galerias, corredores escavados debaixo da terra para exploração de minérios. Definhar, enfraquecer. Luzente que brilha, redrada, pedra limpa. Letra A. Do que se trata o poema? Qual é a sua relação com o que foi estudado no tópico A Febre do Ouro? Então, crianças, voltando lá no texto, no poema de Cecília Meirelles, do que está falando esse texto? Do que está falando esse poema? Nós podemos ver que também falam algumas palavras que vocês podem ver aqui na legenda para entender melhor o poema. Vocês irão escrever com as palavras de vocês, a opinião de vocês, para responder essas questões. Do que se trata o poema? Qual é a relação do texto A Febre do Ouro com o poema? Eles falam a mesma coisa? Tem o mesmo contexto? Letra B. A quais formas de extração de ouro o poema faz referência? Anote os versos que comprovam sua resposta. Então, vocês vão olhar nos versos que falam a respeito da extração do ouro. Qual o tipo de extração que está sendo feita? Vocês irão encontrar o verso que fala sobre isso e copiar aqui. Letra C. O que acontece pelos córregos onde negros trabalham? E aí? Lá no texto tem a resposta também. Vamos então conhecer como foi a luta pelo ouro, a Guerra dos Emboadas. O que é emboadas? Vamos entender. Você viu nas aulas passadas a notícia da descoberta das minas. Se espalhou rapidamente e as áreas da mineração logo foram ocupadas por colonos, vindo de outras capitanias, portugueses, etc. Cada qual querendo pegar para si um pouco da riqueza encontrada. Os paulistas, entretanto, consideravam que, por as terem descoberto, tinham maiores direitos sobre as minas e, por isso, queriam explorar o ouro com exclusividade. Argumentavam que outros colonos e outros portugueses, chamados por eles de emboadas, não tinham direito a explorar o ouro. Grifem este parágrafo, crianças.
Depois de grifar esse parágrafo, vamos na próxima página, onde vamos conhecer um pouquinho sobre os emboabas. Na página 115. Assim, desentendimentos, brigas e mortes tornaram-se frequentes na região, chegando a haver uma guerra entre paulistas e emboadas, conhecida como a Guerra dos Emboadas. Grifem também este parágrafo. Essa guerra durou de 1708 a 1709, então durou em torno de um ano. Temos aí uma figura, como foi essa guerra? Olhem só. Guerra dos Emboabas, obra do pintor contemporâneo conhecido por Caribé, produzida em 1962. É uma representação, segundo a sua visão, do que teria sido essa guerra. Então, é uma visão do autor desta obra, como ele imaginou os relatos desta guerra. Tudo começou em fins de 1707, quando um paulista assassinou um português que havia se estabelecido na região. Nos meses seguintes, os portugueses foram mortos por motivos tolos. Os emboabas, então, sentindo-se ameaçados, em janeiro de 1708, cercaram a aldeia mineira de Sabará, onde incendiaram casas e assassinaram muitas pessoas. Depois disso, foram os paulistas que procuraram se vingar. Grifem também, crianças, esse parágrafo embaixo da foto, que tem muitos relatos importantes para a nossa avaliação. Nesta guerra, morreram muitas pessoas de ambos os lados, mas ao final de quase 2 anos, os emboabas saíram vitoriosos, conseguindo o controle das principais áreas de mineração. Grifem também este parágrafo que fala aonde os emboabas saíram vitoriosos. Os paulistas, então, deixaram aquela região e saíram em busca de novas terras. Eles acabaram encontrando ouro na região dos atuais estados do Mato Grosso e Goiás. Grifem também este parágrafo. Vamos para as atividades, crianças, para encerrarmos a nossa aula de história. Com base no que você aprendeu, complete a cruzadinha a seguir. Pessoa 1. Pessoas que queriam explorar o ouro das minas com exclusividade. Quem eram eles? Vocês irão colocar o nome desse povo, dessas pessoas, lá no número 1 na cruzadinha. Europeus que vieram para o Brasil explorar o ouro. Quem eram esses europeus? Qual era o nome deles? 3. Exploradores de fora vieram para o Brasil em busca do ouro, mas muitos eram de que lugar eram? 4. Nome dado pelos bandeirantes aos que, segundo eles, não tinham direito de explorar o ouro encontrado na região que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais. Qual era o nome dado pelos bandeirantes? Essa é a resposta. 5. As brigas começaram quando um paulista, um português, que havia se estabelecido na região. Isso está lá no texto, acabamos de ler. 6. Nome da aldeia mineira incendiada pelos emboabas em 1708. Qual era o nome da aldeia mesmo? 8. Os paulistas foram em busca de ouro em outras regiões e encontraram onde atualmente é o estado de... Assim, crianças, vocês vão conseguir completar toda a cruzadinha. E assim encerramos a nossa aula de história, meus amores. Até a próxima aula. Bom estudo. Dúvidas? Chamem a tia.